Bom dia, meus amigos. Estamos aqui para mais uma live e o nosso estudo agora é O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Hoje é o nosso segundo encontro, tá? Nós começamos semana passada, mas eu acabei tendo um probleminha com meu celular, né? Precisamos interromper, mas hoje a gente começa firme o livro, tá? Então, bom dia, Kelly, Magali, Ellington, o Éder. Nossa, o Éder tá aí também, sejam bem-vindos, tá? Hoje o nosso livro tá muito especial, como eu já disse para vocês, eu sou apaixonada nesse livro, tá? Ele nos permite uma jornada de transformação. O próprio título do livro, né? O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Se a gente pensar, quem consegue imaginar um monge com uma Ferrari? São coisas que a gente imagina como incongruentes, né? Mas esse é o propósito do livro. Ele mostra essa jornada, né? Ele vai contando a história principal do Julian, que era um grande advogado, um advogado de muito sucesso, que conquistou muito dinheiro, né? Que enriqueceu muito. Ele canalizou toda a sua força, todo o seu potencial na tua carreira, mas deixou de cuidar da tua vida. Então o autor, né, o autor é muito bacana, o Robin Sharma, porque ele era advogado, né, ele vem de uma jornada de muito sucesso profissional como advogado e ele se baseou na própria história e ele fez a transição, ele deixou o direito para trabalhar com o desenvolvimento humano. Então, em cima da experiência de vida dele, né, das várias formações que ele foi fazendo, ele escreveu esse livro. Então ele usou um pouco da história dele para criar uma ficção e uma ficção riquíssima em conceitos, né? Então, ao longo dessa jornada que o autor vai nos contando, dessa ficção, né, dessa aventura do Julian, porque imagina lá, o Julian é um grande advogado, bem-sucedido, tem um infarto no meio de um tribunal, no meio de uma audiência, e esse infarto ele enxerga como uma grande oportunidade e o leva para essa jornada, o leva para o Himalaia, onde ele vai encontrar um grupo de monges, né, um grupo de sábios que vão ensinar para eles alguns princípios milenares, né? Então a gente vai aprender 7 princípios para esse domínio da nossa mente, para ter uma vida mais leve, mais saudável, né? Então é apaixonante. E aí, gente, bom dia, Ju, Marina, sejam bem-vindos, né? E aí, o que é interessante, deixa eu colocar aqui para vocês, que eu descobri ontem, né, tava fuçando aqui como organizar melhor o livro, porque o livro tem muito conceito, muito, apesar de serem 7 princípios, ele passa por muita informação, né, então eu fiquei pensando como organizar melhor a transmissão desse conteúdo para vocês. E aí eu descobri, né, tô aprendendo com essa tecnologia maravilhosa do Instagram, que dá para compartilhar, tipo, slides aqui com vocês, né, então eu organizei só para vocês enxergarem aqui o panorama geral do livro, tá? Então, vocês estão enxergando a tela? Porque o que são essas 7 virtudes, esses 7 princípios que nós vamos trabalhar um por encontro, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar o primeiro princípio, que é o domine a sua mente, né? Sexta-feira, nossos encontros são de quarta e sexta, né? Então hoje a gente vai trabalhar o primeiro princípio, sexta-feira o segundo, quarta que vem o terceiro e assim por diante, tá? Então nós temos aí com hoje 7 encontros para trabalhar cada um desses princípios. E o primeiro princípio que ele traz, como vocês estão vendo aqui, é domine a sua mente, né? Depois ele fala assim, tá, dominei a minha mente, preciso ter um propósito. Então eu preciso ter um propósito. Sabe que é o farol, um propósito aquecido, seja um propósito profissional, seja um propósito pessoal, mas algo que nos mova, né? E depois ele diz assim, legal, você tem um propósito, agora você tem que ter disciplina. Então ele vai nos ensinar a prática do Kaizen, né? Que é uma prática japonesa que nos ensina o autodomínio, a liderança pessoal, né? Então em cima desse movimento, ele vai para o quarto princípio, disciplina. Disciplina, constância, mas como ter disciplina, né? Depois ele vai para o quinto princípio, que é o que? Respeitar o nosso tempo, e vai ensinar ferramentas para a gente gerenciar e equilibrar, né, nessa rotina louca que a gente vive, as nossas prioridades. Depois ele vai finalizando o sexto e o sétimo princípio com um movimento mais altruísta. Então ele entra no sexto princípio falando assim, ok,
Você dominou tua mente, você tem um propósito, você está trabalhando o Kaizen, a disciplina, o teu tempo, mas e agora? Como é que a gente faz para sair também só do seu mundo, do nosso mundo e servir a humanidade, né? Expandir a nossa missão além da nossa realidade apenas, né? E aí, se a gente vai trabalhando esses 7 pilares, né? Esses 6 pilares, a gente chega no 7º pilar, que é a vida extraordinária, que é a vida iluminada. E o que é muito legal, tá, gente, desse livro é que ele vai trazendo técnicas. Então, para cada um desses pilares, além de toda a parte teórica, né, dessa reflexão para expandir a nossa consciência, ele traz ferramentas. Então, hoje vocês vão aprender aqui comigo 3 ferramentas que ele traz no primeiro capítulo, né, no capítulo Domine a Sua Mente, para que a gente consiga gerenciar melhor os nossos pensamentos, tá? Deixa eu tirar aqui a imagem. E aí o que é muito importante, tá? Parar de compartilhar, ok? O que é muito importante, então, a gente precisa lembrar a história, porque todo o livro do Julian, né, o monge que vendeu sua Ferrari, é baseado numa metáfora. Então essa metáfora, ela é ilustrativa para que a gente ancore, sabe? Para que a gente lembre facilmente desses princípios. Então eu vou ler para vocês a história na íntegra, ela é bem curtinha, eu já li no primeiro encontro, mas para a gente refrescar a memória e poder trabalhar o tema de hoje, tá? Então imaginem comigo o seguinte. E se imagine mesmo, se você tiver como, né? Bom dia, Raquel, Estela, Elô, sejam bem-vindas. Se vocês tiverem como fechar os olhos e ouvir a história e se imaginar, fica mais fácil ainda para vocês se conectarem com os princípios que ele vai trazer para ilustrar, né? Para ancorar, né? Os nossos princípios milenares. Então ele coloca assim. Você está sentado no meio de um magnífico e exuberante jardim verde, todo coberto pelas flores mais espetaculares que você já viu. O ambiente é absolutamente tranquilo e silencioso. Saboreie as delícias sensuais desse jardim e sinta-se como se tivesse todo o tempo do mundo para desfrutar desse oásis natural. Ao olhar à sua volta, você percebe que no centro desse jardim mágico há um farol vermelho muito alto, com 6 andares. Mas de repente o silêncio do jardim é perturbado por um rangido muito alto quando a porta do farol se abre. De lá sai tropeçando todo desengonçado um lutador de sumô japonês, com quase 3 metros de altura e 400 quilos, que se dirige ao centro do jardim. O lutador de sumô está praticamente nu. Ele veste apenas uma comprida faixa cor-de-rosa que cobre suas partes íntimas. E conforme esse lutador de sumô começa a se mover ao redor do jardim, ele encontra um reluzente cronômetro dourado, que havia sido deixado lá há muitos anos atrás. Mas ele escorrega neste cronômetro e cai, provocando um grande barulho. O lutador de sumô fica inconsciente e permanece deitado, silencioso, imóvel. Quando se pensa que ele havia dado seu último suspiro, o lutador desperta, estimulado pela fragrância de algumas rosas amarelas que florescem perto dali. Reanimado, o lutador levanta-se imediatamente e olha intuitivamente à sua esquerda. Ele então se surpreende com o que vê. Através dos arbustos, bem à beira do jardim, observa uma longa trilha sinuosa, coberta por milhões de reluzentes diamantes. Algo parece instruir o lutador a seguir a trilha, e assim ele o faz. Essa trilha o leva pela estrada da alegria permanente e do êxtase eterno. E aí ele encerra a história. Quando o personagem principal, Julian, ouve essa história dos monges, ele fica um pouco frustrado por ser uma história muito simples. Mas o que o autor propôs com essa história, né? O que é sensacional? Para a gente memorizar os 7 princípios. Então, quando a história começa, nós estamos num jardim. O que é este jardim? Este jardim é a nossa mente.
Então, como é que eu domino a nossa mente? Aí a gente entra no nosso conteúdo de hoje. O que que eu estou colocando neste jardim? O que que eu estou colocando na minha mente? Eu estou adubando esse jardim? Ou eu estou jogando lixo nesse jardim? Porque se eu pegar literalmente um jardim e começar a jogar lixo nele, o que que vai acontecer? Esse jardim vai automaticamente se corroer, se destruir, ele não vai sobreviver, né? Então, por que que a gente faz isso com a nossa mente? E aí o que ele coloca como as ervas daninhas, como o lixo tóxico que a gente joga na nossa mente? As preocupações diárias, o medo, as preocupações de futuro, a ansiedade, os nossos pensamentos corrosivos, né? Então ele coloca que todos esses pensamentos, eles são como ervas daninhas no nosso jardim da mente. E isso vai destruindo e vai atrapalhando nosso autocontrole. Né? E aí depois, dentro da história, aparece um farol. O que é esse farol grande, vermelho, né? É o farol do nosso propósito, é aquilo que nos dá um norte. A gente tem sonhos, né? Vocês têm sonhos ainda? Segunda-feira passada eu fiz um treinamento muito bacana, né, sobre prosperidade, e aí eu tava conversando com as pessoas, né, e perguntando sonhos, e uma moça chegou e falou assim: ah, meu sonho é simplesmente pagar as contas, ter um emprego. Mas isso é sonho, gente? Sabe, isso mexeu muito comigo, porque a gente perdeu a capacidade de sonhar. Muitas vezes há tanto medo de não conseguir realizar os nossos sonhos, de nos frustrar. Às vezes já tem uma bateria de frustrações que a gente deixou de sonhar. A gente acabou se contentando só com o básico da vida, né? Então a gente vai resgatar no segundo princípio esse propósito, esse sonho, esse algo que nos move, né? Depois ele traz o lutador de sumô para ilustrar a prática do Kaizen, da liderança pessoal, né? Desse movimento interno. Depois ele vai trazer o que é a tira rosa junto que o lutador de sumô usa, é a disciplina. Né? Então o poder que a gente tem de disciplinar a nossa vida, de ter constância. E disciplina, gente, é o maior desafio das pessoas. O maior desafio das pessoas é ter disciplina, é ter constância. Então ele vai ensinar também ferramentas para que a gente consiga ter mais disciplina. E aí o que é o cronômetro? O nosso tempo, a finitude do nosso tempo, porque a única certeza que a gente tem na vida mesmo é que todos nós vamos partir, ok? Todos nós vamos morrer, temos um limite de tempo aqui. A questão é que eu não sei quanto tempo eu tenho, você não sabe, a gente acredita que vai morrer velhinho, né? Mas e aí? Será que esse é mesmo o nosso destino? Então ele ensina como utilizarmos melhor esse tempo. E aí o lutador de sumô, ele escorregou, ele quase morreu ali. E aí o que acontece? Ele sente a fragrância das flores. E quando ele traz isso, aquelas flores amarelas o despertam. O que o desperta? O altruísmo, o servir ao outro. Quando o nosso propósito de vida, quando o nosso sonho está além do nosso eu. Tá, ok, o que eu quero de contribuição para a humanidade? O que eu quero deixar para essa sociedade? E aí ele traz o perfume das flores. E quando ele desperta, né, e que é muito interessante a analogia, que quando ele desperta com a fragrância das flores, é quando ele enxerga a estrada de diamantes, que é a nossa vida, que essa jornada, a nossa jornada pode ser mais leve, ok? Então hoje a gente vai explorar um pouquinho a mente, o domínio sua mente, né? O jardim. Muito desse capítulo 1, né? Ele tá bem ligado ao que eu já acredito, ao que eu já explico aqui para vocês. Eu achei muito legal porque o tempo todo dá pra gente analisar, dominar a sua mente com a questão da gratidão, do desafio da gratidão. Então, quando ele coloca que o jardim simboliza a nossa mente, o que ele coloca de bem interessante? O que diferencia as pessoas que são felizes, que vivem uma vida extraordinária, das pessoas mais comuns, que levam uma vida mais comum? É porque as pessoas mais sucedidas, felizes, né, espiritualizadas, elas adotam um paradigma positivo em relação ao mundo. Então pega isso, esse é o primeiro princípio que ele traz para dominar a nossa mente, é adotar um paradigma positivo em relação ao mundo. E o que a gente aprendeu no desafio dos 28 dias de gratidão? Adotar uma postura de gratidão diante de tudo, inclusive das adversidades, né? Então o autor, ele vai nos trazendo isso, que quando eu enxergo ali, ok, eu tenho um problema, ok,
Mas se eu enxergo aquele problema, aquela diversidade como um desafio, como uma lição, como uma forma de evolução, se eu olho para aquilo como gratidão, né? Eu transformo aquela realidade, eu mudo os meus pensamentos, né? Então eu achei que casa muito com o que a gente viu no desafio dos 28 dias de gratidão. Como eu olho para minha realidade? Quais são os pensamentos que eu estou plantando, né? E aí, olha que bacana aqui, deixa eu ir testando com vocês. E aí o que é muito interessante, que ele fala assim, por mais que a gente escolha, né, que a gente tenha consciência dos pensamentos que a gente coloca na nossa vida, ele começa a contar dos nossos hábitos mentais ruins, né? Então ele diz que hoje nós vivemos uma tirania do pensamento empobrecido, né? E aí ele traz um estudo da neurociência mesmo, que ele mostra o quê? Que hoje, né, passa pela nossa mente em média de 60 mil pensamentos por dia. E o que é mais interessante, eu já trouxe esse dado para vocês, que desses 60 mil pensamentos, 95% deles são os mesmos de ontem. Então é como se a gente estivesse num vício, num ciclo vicioso de pensar as mesmas coisas. E que muitas vezes esses pensamentos são extremamente negativos. São assim, eu enxergo o problema, eu enxergo a reclamação, eu enxergo o caos. Então é muito importante, é o que ele vai ensinar aqui com alguma das ferramentas, como quebrar este padrão, como quebrar esse ciclo vicioso do pensamento negativo. Porque os hábitos, eles se tornam automáticos. O que é o hábito, né? Lembra lá quando você estava aprendendo a dirigir? Quando a gente começa a aprender a dirigir, a gente não tem noção nenhuma, né? Então aquilo é extremamente desafiador. Você tem que pôr a primeira, aí você tem que ouvir o barulho do carro, aí você fala, nossa, que retrovisor que eu tenho que olhar para esse, agora põe a primeira, nossa, agora eu já tenho que mudar de marcha, pôr a segunda. Então você exige um esforço mental muito grande. Mas depois que você aprende, aquilo se torna um hábito e você entra no piloto automático quando você está dirigindo. Então você está lá dirigindo, você não precisa mais pensar para dirigir. E aí você consegue estar conversando com uma pessoa, né? Você consegue muitas vezes não ter que prestar atenção ali, você simplesmente vai no automático para colocar a marcha. Então ele mostra que esses hábitos conduzem a nossa vida. E esses hábitos mentais, né? E o que ele coloca que eu achei sensacional? Que o gerenciamento da nossa vida é o gerenciamento da nossa mente. Não, o gerenciamento da nossa mente é o gerenciamento da nossa vida. Então, se a nossa vida não está boa, ele faz um resgate. Como estão os meus pensamentos? O que eu ando pensando? E quando eu gerencio os meus pensamentos, eu proporciono, eu crio uma vida melhor. Que é o que a gente já conversou muito aqui. Ele não explora no livro, mas o que a psicologia traz? Esses pensamentos, eles vão ali conduzindo uma emoção, porque se eu tô pensando em reclamação, em problema, em dificuldade, eu gero uma emoção negativa. Eu gero uma emoção de medo, de insegurança, de frustração. Essa emoção, ela é química, então ela produz adrenalina, cortisol no meu corpo e em cima dessa emoção eu acabo reagindo diante do mundo, né? E essa reação gera um campo eletromagnético, um campo de energia que me conecta com situações mais negativas ainda, né? Então percebe que tudo começa ali com o nosso pensamento. Só que aqui, o que eu achei sensacional dele, né, do livro, porque ele vai nos ensinar que o pensamento é importante, mas o pensamento de contemplação silenciosa. Tá? Porque muitas vezes, o que é a ansiedade? É o excesso de pensamento. Então, se eu parar para conversar com vocês no individual, a gente vai ver que cada um pensa muito. A gente pensa em 10 milhões de coisas, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Então, a nossa mente está o tempo todo sobrecarregada de pensamentos. E aqui, o que ele faz? Nós precisamos ter um tempo para pensar, mas pensar de uma forma que contemple o silêncio. Que são pequenas ferramentas para a gente acessar o silêncio da nossa mente, acalmar os nossos pensamentos, observar os nossos pensamentos para de fato a gente romper com esses hábitos mentais ruins, né? Então não é o pensar por pensar, mas é o pensar contemplativo, que eu já vou ensinar para vocês uma técnica para a gente começar a praticar essa contemplação silenciosa. Ok? Então deixa eu pegar aqui. E aí, gente, outra coisa que eu achei sensacional, que é o que a gente já fala aqui, né? Ele vai resgatando que a nossa capacidade de pensar é o que nos torna humanos, é o que nos diferencia dos animais.
E aí ele reforça o tempo todo no livro que só há uma coisa que a gente tem controle absoluto, apenas uma coisa, que é o quê? A nossa mente. Então ele vai colocando assim, eu não controlo o clima, eu não controlo o tráfego, eu não controlo o humor do outro, mas eu controlo o quê? A minha postura, a minha reação diante disso. Então o outro tá mal-humorado, foi grosseiro comigo, como é que eu vou reagir diante disso? O clima tá ruim hoje, né? A minha expectativa não se atendeu, como é que eu controlo a minha reação diante disso? E que quando a gente encontra esse domínio das nossas emoções, dos nossos pensamentos, é quando a gente entra na fluidez da vida. E o que eu achei, olha essa parte aqui que sensacional, que já é o próximo slide que eu coloquei. Olha que sensacional isso. Ele coloca que não existe absoluto, não há nada absoluto, né? Ele coloca que não existe o mundo real da forma que a gente vê. O que ele mostra com isso? Que um evento, então olha aqui, um evento que parece uma tragédia para pode revelar uma oportunidade para outra pessoa. Então, o que ele vai descrevendo? O que é a realidade? O que é o seu mundo? O seu mundo, o meu mundo, é apenas a interpretação que a gente faz daquela situação. Então, ele vai colocando assim que não existe uma realidade objetiva. Esta realidade ao nosso redor é reflexo de como a gente, presta atenção nisso que é complexo, mas assim, é como eu interpreto e eu processo a minha realidade. Então se eu tenho lá, é como a história dele, ele sofreu um infarto, né? Ele poderia interpretar aquele infarto como, puxa, eu quase morri e começar a reclamar, eu não tô levando minha vida direito, né? Eu sou muito rico, mas eu nunca consegui cultivar outras experiências. Mas não, ele enxergou aquele infarto como uma oportunidade de se reinventar. Então aquele infarto, aquela realidade externa nada mais é do que um reflexo de como ele percebe. E aí que ele vai nos mostrando a arte de dominar a nossa mente. Então para toda situação, né, e aí ele coloca aqui, para toda situação não existe erro, apenas lições. Não existe experiência negativa, mas apenas oportunidade para crescer e aprender. Então, se a gente escolhe olhar a vida, isso é o desafio da gratidão, se a gente escolhe olhar a vida pelo lado positivo dela, enxergando que tudo que nos acontece vem para um bem maior, vem para o nosso despertar, vem para o nosso crescimento, a gente para de ter preocupações, né? Eu sempre digo aqui para vocês que está tudo bem do jeito que é, né? E uma vez a Dani me mandou uma mensagem e falou assim, Karina, eu acho super interessante que você diz que sempre tá tudo bem, porque tá tudo bem, né? Tudo é do jeito que precisa ser. O desafio que talvez você esteja enfrentando hoje, ele é porque ele precisa ser. E está tudo bem. Se eu escolher, né? E ele até coloca no livro assim, que sempre há o positivo em algo, se você tiver a coragem de procurar este positivo. Porque o que acontece, gente, é mais fácil reclamar. É mais fácil a gente continuar alimentando os pensamentos negativos. É muito mais fácil, porque já é um hábito, a gente já está acostumado. Imagina a tua idade, eu tenho 34 anos, tem 34 anos que eu aprendi a reclamar de certas coisas, que eu cultivei certos pensamentos. Então é igual aprender a dirigir, aprender a soltar esses hábitos neste primeiro momento exige atenção, exige energia, existe um gasto de energia muito grande. Mas que se a gente se coloca à disposição de olhar a vida desse jeito, as consequências disso são maravilhosas, são muito poderosas, né? E é o que a gente vai aprendendo aqui. E aí outro ponto que ele coloca pra gente em relação a isso, que é sensacional, né? Olha esse texto. Deixa eu ler para vocês, porque ele coloca exatamente dessa forma sobre o domínio da nossa mente. Quando eu era garoto, eu costumava sonhar alto. Eu tinha curiosidade pela vida. Eu era um aventureiro. Mas eu perdi o contato com os meus sonhos quando me tornei adulto. Me resignei a agir da forma que espera que os adultos ajam. Passei muito tempo dedicado a ganhar a vida ao invés de criar uma vida. Quando eu li isso no livro, isso mexeu muito comigo, sabe? Porque eu acho que isso está muito ligado. Quem são as crianças? Como nós éramos enquanto crianças? As crianças, elas são corajosas,
elas sonham, né? A criança tá ali, ela sonha em ser astronauta, ela sonha em ser o presidente do Brasil, ela sonha em simplesmente ser uma cantora. A criança, ela tem sonhos puros, ela sente e ela sonha com aquilo, e a imaginação da criança vai longe. Mas a gente vai crescendo e a gente vai ouvindo aqui o bombardeio cultural. Ah, isso não é possível. Ih, ser cantora não dá sucesso. Ih, ser atriz não dá sucesso. Ih, ir pra essa área não dá sucesso. Você tem que ir pra medicina, você tem que ir pra direito, você tem que ir pra engenharia, você tem que casar, você tem que ter uma família. A gente começa a ser bombardeado pelo condicionamento cultural, pelo que a sociedade espera que a gente faça, né? Para você ser adulto responsável, você tem que fazer exatamente isso. E a gente se desconecta dos nossos sonhos, a gente se desconecta da nossa essência. E aí a gente passa o quê? A vida dedicada a ganhar a vida, que é o quê? Eu passo a vida inteira trabalhando para ter dinheiro, para garantir uma estrutura financeira. E isso não é ruim, tá? Porque a gente já conversou em algumas aulas sobre o dinheiro. O dinheiro, ele é movimento, ele é energia de troca. Então é necessário sim que eu trabalhe, que eu me dedique à minha carreira, né, a uma fonte de renda. Mas ao mesmo tempo a gente esquece de criar a nossa vida. A gente foca tanto, né, eu preciso trabalhar, que outros pilares da nossa vida vão sendo deixados de lado. A gente foca tanto naquele cansaço de acordar às 6 horas da manhã e trabalhar o dia inteiro, voltar para casa, organizar a janta. A gente se perde nessa rotina que eu chamo de sociedade zumbi, nesse automatismo, e a gente se desconecta do algo mais. Inclusive ele fala no livro que sabe por que muitas pessoas têm um sono muito profundo, têm muita vontade de dormir, de continuar na cama, porque não tem algo importante para fazer. Porque muitas vezes está só na rotina corriqueira do dia a dia e perdeu esse propósito, perdeu essa conexão com a vida. E essa conexão é o que nos dá entusiasmo. Quando você acorda desperto ali, que você tem um propósito, que você tem algo para fazer importante, seja para você, seja para tua família, seja para a comunidade, você desperta e você começa a criar a sua vida, né? E aí eu relato para vocês até um movimento pessoal, né? Por 2 anos de pandemia, eu acabei abrindo uma empresa, né, de alimentos junto com meu marido. E aí o que aconteceu? Eu me perdi da minha carreira, eu comecei a trabalhar totalmente focada no administrativo, no financeiro, no contábil, algo que não é o meu propósito, né? Mas era necessário naquele momento. Então por 2 anos, aí os 2 últimos anos, eu foquei completamente em trabalhar com algo que não me despertava. E aí eu tinha preguiça de acordar cedo, eu me sentia sempre cansada, eu parecia nesses 2 anos que eu tava assim exausta, sabe? Eu tava trabalhando pra caramba, fazendo tanta coisa e com a sensação de estar drenada. Essa era a sensação, como se eu tivesse zumbi mesmo. Ai, mais um dia. Ai, o dia é igual ao de ontem. É a mesma rotina. E nesses últimos meses que eu decidi retomar o meu trabalho, o meu propósito, eu tô fazendo 10 coisas a mais, né? Eu tô com uma rotina muito mais corrida, mas com entusiasmo, com uma energia que eu nem sei explicar pra vocês. Eu brinquei ontem com a minha mãe, né? Que esses dias que eu fiquei sem fazer as lives, eu senti muita falta, porque estar aqui com vocês, compartilhar dessas experiências, desse conteúdo, me dá uma vida, me dá um entusiasmo. Por quê? Porque tá vinculado a esse propósito. Está vinculado em ser contribuição com as pessoas, que se essa mensagem chegar e tocar o coração de uma pessoa, eu já fui contribuição, né? Se uma pessoa desperta e expande essa consciência e se permite esse despertar, a gente contribui para o mundo. É uma corrente do bem. Então, hoje, qual é o teu sonho? Né? Lembra lá do desafio da gratidão, que também é a primeira parte do livro, a Rhonda nos lembra sempre assim, qual é o teu sonho? A gente precisa ter o nosso sonho claro. O que você está buscando da tua vida? Pode ser na tua vida pessoal, para tua família, para você, né? Mas o que está te movendo hoje? E por que isso é importante? Quando a gente se conecta com esse sonho da criança, com essa atitude, essa coragem, né? Porque ele fala assim, que tá até aqui no próximo slide, deixa eu pegar para vocês. Deixa eu pegar aqui, olha que bonito o que ele fala aqui. Quer ver? Ai, tá aqui, ó. Ele coloca assim, que o sucesso e a felicidade, eles não podem ser perseguidos, né? O sucesso e a felicidade é uma conexão, é uma consequência. E qual é o segredo da felicidade? O segredo da felicidade é quando eu descubro
esse propósito e me dedico a ele. Então, quando eu descubro o que faz o meu coração pulsar, o que faz, não pode ser só pagar conta, gente, não pode ser só acordar e existir, e cozinhar e cuidar de filhos e cuidar da casa, não pode ser só isso, porque senão a gente para de viver, a gente começa só a coexistir, a gente começa, morto-vivo, só se arrastar pela vida. O que te move? O que você está buscando hoje para a tua vida? Quando a gente se conecta com esse sonho, com esse propósito, e no encontro, né, da semana que vem, da sexta-feira, a gente vai falar só sobre propósito. E ele vai ensinar algumas ferramentas de como despertar e de como compreender esse propósito. Mas esse propósito é o que nos dá força para dominar os nossos pensamentos, para gerenciar as nossas emoções, porque é como se eu tivesse um norte, é o farol, né? O farol, ele ilumina, ele guia para onde eu estou me dirigindo. Para onde eu estou caminhando? E quando eu identifico e tomo posse do meu propósito, tudo fica mais leve. Só que aí é o que ele coloca aqui, a gente quer mudança fast food. Ah, Karina, eu quero aprender uma técnica, fazer uma vez e ok, controlei minha mente, controlei meus pensamentos e tudo mudou. Não, e ele coloca isso constantemente no livro. Toda mudança interior para ser duradoura requer sim tempo e esforço. A persistência, ela realmente é a mudança, né? Para ter essa mudança, precisa ter persistência. Então a gente precisa soltar a geração fast food, até mesmo a constelação, né? Que eu sempre falo aqui para vocês. A constelação, ela vai lá, ela resolve sim o emaranhado, ela mostra uma solução pontual, mas a postura que eu tenho que ter depois de uma ferramenta, depois de uma sessão de constelação, é a minha postura diante da vida. Gente, e isso ninguém pode fazer por vocês. Eu não posso fazer por vocês. Não dá. É a escolha diária. Tem uma parte do livro que ele fala assim: ah, Karina, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo para me dedicar à minha vida, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para cuidar de mim. E aí ele faz a seguinte metáfora: dizer que não tem tempo para cuidar de você, para cuidar das suas emoções, é a mesma coisa que dizer: ah, eu não tenho tempo para abastecer o carro porque eu estou ocupado dirigindo. Uma hora vai ter consequência. Então, o que diferencia as pessoas que estão nesse despertar, gente, é as pessoas que dedicam um tempo. Todo dia as pessoas dedicam um tempo para cuidar de si. Todo dia, seja 10 minutinhos do seu tempo para parar e para refletir o que realmente é importante para você. E aí, diante desse monte de técnicas, né, escolher uma técnica que você se conecte, mas que todo dia você esteja ali por 10 minutos cultivando essa técnica, cultivando esse cuidado com você. E aí ele nos ensina 3 técnicas poderosas, né? Eu gosto muito, a primeira técnica que ele nos ensina, deixa eu até pegar aqui para vocês. A primeira técnica, ela é incrivelmente linda, que ele chama o coração da rosa. Porque ele coloca assim, ok, a gente precisa dedicar este tempo, o tempo para pensar. E o pensar no que a gente quer, pensar nos nossos sonhos, ele começa com essa contemplação silenciosa. E aí ele nos ensina uma técnica muito simples de meditação. Então ele pede para que a gente pegue uma rosa, né, compre uma rosa mesmo, e você vai parar por 5 minutinhos para apenas observar e concentrar todo o seu pensamento, toda a sua energia em olhar e observar aquela rosa. E aí ele vai descrevendo, olhe fixamente para a rosa, olhe para as pétalas da rosa, olhe para a cor da rosa. Você vai ver que a rosa, por exemplo, o dia que eu fiz com a rosa mesmo, né? Então ela tinha nuances, ela tinha igual, estilo essa que tá na imagem, um miolo mais forte, num tom mais forte e as bordas num tom mais claro. Observe a textura, toque a rosa, sinta a pétala da rosa, né? Veja a forma, o desabrochar de cada uma das pétalas, toque o caule, sinta ali os espinhos que também fazem parte daquela beleza, né? Sinta o cheiro, pegue a rosa e sinta o cheiro da rosa, sinta a fragrância daquela planta, né? E fique ali por 5 minutos, né? Esse é um exercício de atenção plena, de você se concentrar, de você acalmar os seus pensamentos. É uma forma que a gente encontra para quebrar o padrão dos pensamentos negativos, porque você vai estar ali presente.
E aí ele coloca que esse pensamento silencioso, né, esse silêncio da contemplação, ele nos abre brechas, né, para uma conexão com o universal, com Deus, com a energia universal, com a fé que você tem. Né? Então eu gosto muito de uma frase, eu não consigo me lembrar de quem é, mas que diz assim: quando nós estamos orando, rezando, nós estamos conversando com Deus, né? E quando a gente medita e encontra esse silêncio, é Deus falando com a gente. Porque é incrível, quando a gente desacelera a nossa mente num simples movimento de observar uma planta, de se conectar ali com o presente, a nossa mente sai daquele mar acelerado, sai daquelas ondas de pensamento frenéticos e a gente consegue ouvir a nossa intuição. Então imagina se ele pede para que a gente crie esse hábito da técnica do coração da rosa por 21 dias, né? No caso aqui, eu achei a rosa um pouco complicada, né? Então eu peguei uma planta que eu tenho aqui, né? Uma rosa do deserto, e eu a observo todos os dias, né? Então eu paro, sento com a rosa do deserto, 5 minutinhos para observar a planta, para desacelerar a nossa mente, para quebrar o padrão da mente acelerada, dos hábitos mentais negativos, ok? E depois que ele ensina essa técnica, ele fala: já siga para a próxima, que é o quê? A próxima técnica ele chama do segredo do lago. Então ele diz que a gente pode associar as duas seguidas. Então fiz ali o movimento do coração da rosa, meditei, desacelerei, contemplei aquela planta, aquela flor, desacelerei meus pensamentos e aí eu consigo me conectar com o segredo do lago. O que é o segredo do lago? É a nossa visualização do que a gente quer. Então ele conta que os monges, eles iam para um lago, para frente de um lago, e no lago eles começavam a visualizar aquilo que eles queriam se tornar. Então se o monge queria ser mais disciplinado, ele ia para aquele lago e ele projetava no lago mentalmente, né? Ele começava a visualizar no lago, ele sereno, ele disciplinado, meditando, né? Ele constante, fazendo um dia depois do outro, ele sentindo a felicidade por ter disciplina. E do segredo do lago é apenas o nome, porque a gente não precisa ir para um lago para fazer isso, é a nossa projeção mental. É eu parar e falar assim: o que eu tô sonhando? Qual é o meu sonho? O meu sonho é voltar a trabalhar, o meu sonho é engravidar, o meu sonho é ser promovida, né? O meu sonho é melhorar a minha contribuição bancária. Eu não sei qual é o teu sonho, meu sonho é viajar, né? O meu sonho é reformar minha casa. Qual é o propósito que tá te movendo aí? E você para e visualiza. 5 minutos, mas tem que ser diário, porque a gente entra no piloto automático, aí a gente visualiza hoje, aí passou uma semana, mas o que era mesmo? Diariamente, porque você vai trabalhando o desejo ardente, você vai trabalhando as quebras, até mesmo porque quando a gente visualiza, né, quando a gente faz a visualização, nós estamos mandando um comando para o nosso cérebro de que aquilo é familiar para nós. Então o ato de visualizar vai quebrando os sabotadores e vai nos dando força para persistir nesse sonho. Então, o segredo do lago: observei a rosa, meditei por 5 minutos, desacelerei. Vamos fazer, gente, ao longo desses encontros, né? Pelo menos pelos próximos 21 dias aí, que nós temos mais 6 encontros, vamos fazer juntos. Vamos nos comprometer, né? Ele coloca numa parte do livro que quando a gente toma a decisão de se comprometer com algo, simples poder de falar assim: eu decidi mudar, eu decidi fazer, o universo começa a conspirar e coisas estranhas começam a acontecer e contribuir para o teu objetivo. Então tô lá, peguei uma planta, meditei 5 minutos, observando, contemplando, desacelerando o meu pensamento, criando silêncio mental. Fiz isso, terminei, faço o segredo do lago, projeto nesse lago mental quem eu quero ser, quem eu quero me tornar. Projete ali, veja você mais feliz, veja você, sei lá, caminhando, veja você sendo promovido no trabalho, veja você tendo sucesso, né? Mas lembra lá que o sucesso e a felicidade, ele é uma consequência, né? Mas alimente isso, crie isso. Quanto mais você conseguir criar na sua mente, com perfeição, com imagens, com sentimentos, deixa o sentimento vir, tomar conta de você. Lembra que na gratidão a gente aprendia a agradecer antes mesmo de ter? Permita que esse sentimento, essa projeção venha forte,
Tá? Então esses 2 exercícios a gente pode fazer diário ao longo aí desses encontros do Monge que Vendeu Sua Ferrari, por mais 6 encontros, vão dar aí mais 3 semanas praticamente, por 3 semanas se comprometa a fazer esse exercício, se comprometa, arrume tempo, crie tempo na sua agenda, nem que você tenha que acordar 10 minutinhos mais cedo para poder fazer o exercício, mas tome a decisão de assumir as rédeas da sua mente. E aí o último exercício que ele nos ensina, que aí já é um exercício diário que a gente pode fazer, é o que ele chama do pensamento em oposição. Esse exercício a gente aprende também na psicologia, nas técnicas de cognição, né, da psicologia cognitiva, que é o quê? Pensa na tua mente como um projetor de slides. Tá? Então esse é algo que a gente pode fazer e devemos fazer diariamente. Tô tendo pensamentos de estresse, tô tendo pensamentos de tristeza, tô tendo pensamento de raiva, observa aquele pensamento. Então imagina que aquele pensamento de raiva agora, eu tô com raiva do meu chefe, com raiva do meu companheiro, eu tô triste porque algo não deu certo, eu estou com aquele slide na minha mente, com aquele pensamento na minha mente, mas se é um slide, o que eu faço? Eu consigo, mudar o slide, passar para o próximo slide. Então eu tomo consciência, por isso o poder da observação, eu observo aquele pensamento, aquele slide negativo, e aí eu tento e me esforço para quê? Ok, como é que eu vou conversar comigo no positivo agora? Gente, a minha mente, ela ainda tem muitos pensamentos negativos, tá? Eu tenho alguns padrões, até na praia, puxa, quando quebrou meu celular, eu fiquei tão chateada, vocês não têm ideia, porque eu tinha planejado, não só as lives, mas eu tinha planejado gravar vários vídeos na praia, no mar, né? E aí o celular quebrou e eu fiquei tão chateada, falei assim, agora é hora, né? De colocar em prática tudo que eu ensino. E eu fiquei chateada, fiquei com raiva, falei, mas foi um tombinho tão bobo e o celular quebrou, tão bobo assim, escorregou da minha mão sentada no chão e caiu super baixinho e quebrou o celular, né? Não conseguia visualizar nada, tava tudo embaçado nele. E aí eu falei, puxa, aquele pensamento veio, será que eu tô no caminho certo? Será que não é o universo dizendo que você não vai para esse caminho digital, volta pro teu trabalho presente? E aí começou um monte de pensamentos sabotadores aqui, né? Só que, o que acontece? A minha mente, né, ela é uma péssima mestre, tá? Isso é para todos. A mente, ela é uma ótima serva, mas um péssimo mestre, porque a nossa mente, ela tá condicionada por muitos anos na reclamação, né? Porque é a nossa cultura. Então, o que eu faço quando o pensamento negativo quer tomar conta? Eu falo comigo em voz alta, tá? Então eu tô lá com o pensamento mental dentro da minha cabeça, sofrendo, reclamando, aí eu falo em voz alta pra mim mesmo, Karina, parou. Não, parou. E aí eu começo a pensar em coisas positivas para trocar este slide, tá? Porque se eu ficar só no silêncio da minha mente, eu ainda não consigo controlar. Eu fico naquela briga, né? Pensamento positivo, negativo, fico naquela, sabe, as vozinhas dentro da nossa cabeça? Então, para eu quebrar esse pensamento, né, que é a técnica do pensamento em oposição, eu falo em voz alta. Então eu digo, não, Karina, parou com isso, né? Você sabe que esse pensamento é só um padrão que você vem desempenhando há muitos anos, mas quanta coisa já tem dado certo, quanta coisa vem fluindo, vamos agradecer. E aí eu falo comigo como se eu estivesse falando com uma cliente mesmo, como se eu estivesse falando com uma amiga, e aí eu quebro aquele pensamento. E aí eu saio daquela vibração. É o que no livro ele chama de pensamento em oposição. Então se a gente quer controlar, dominar a nossa mente, esse é um movimento importante. Chegou o pensamento triste, de raiva, de irritação, acolha, olhe para aquele pensamento, mas troque o slide, tá? E aí o que eu reforço sempre, não é pra gente viver numa cultura da positividade tóxica, não é pra você negar a realidade, né? É pra você acolher a tristeza, a dor, o desespero, a angústia que você está sentindo, mas também para não ficar alimentando. Eu escolho agradecer, eu escolho aprender com aquilo. Se isso está acontecendo é porque precisava acontecer para um despertar maior. Lembra que a gente só enxerga o micro, mas tem todo um macro ao nosso redor? Tem muita coisa ao nosso redor que a gente não enxerga. Então, quando coisas acontecem, ao invés de eu me agarrar na reclamação e no pensamento destrutivo, no hábito negativo, eu tomo consciência daquele pensamento e eu mudo o slide. E aí eu começo a estimular o slide ali, os pensamentos positivos, ok? Essa é a terceira técnica. Essa técnica do pensamento em oposição a gente pode fazer no dia a dia sempre. É uma técnica que vai estar com a gente o tempo todo, né? E outra é a do coração da rosa e o segredo do lago, que aí você precisa tirar uns minutinhos no seu dia para praticar estas duas ferramentas, ok?
Então, o nosso conteúdo de hoje era esse. Assim, a gente resume um pouquinho do primeiro capítulo, né? Eu organizei com slides para ficar mais fácil, porque era muita informação, para eu não me perder diante de tanto conteúdo e para ir organizando algumas passagens que ele traz direto do livro, tá? E na sexta-feira agora, a gente vai estar aqui também às 8 horas da manhã, e na sexta a gente vai falar como despertar o propósito, quer ver? E ele ensina, deixa eu até colocar aqui, ó, ele ensina 2 técnicas para a gente despertar para o nosso propósito, que é a técnica da introspecção e um método de 5 passos para conquistar os nossos objetivos. Então a gente vai trabalhar mesmo qual é o meu farol, para onde eu quero ir, qual é o meu sonho, o que me move, o que me desperta, né? O que renova o meu entusiasmo, para que em cima disso a gente consiga também movimentar uma vida mais leve, mais fluida. Ok? Então, gente, essa é a mensagem que eu tinha hoje para vocês. Eu agradeço aí a presença, a participação. Tô sempre muito feliz com vocês aqui comigo. E sexta-feira estaremos aqui juntos de novo para mais um dia. Como o nosso tempo já estendeu, né? Nós já estamos aí há 45 minutos praticamente. Se vocês tiverem dúvidas no decorrer da semana, né? Eu tô fazendo o exercício, senti alguma dificuldade, na sexta-feira a gente volta a conversar. Anotem a dificuldade, passem para mim ou me mandem no direct, né? Para que a gente consiga de fato vivenciar. Porque eu não aprendo a jogar basquete só lendo livro. Eu não aprendo a ter uma vida espiritualizada só ouvindo um professor falar. Eu preciso praticar, eu preciso tomar a decisão de vivenciar cada uma das ferramentas, até você encontrar a ferramenta que faz mais sentido para você, ok? Então, nós aqui agradecemos, obrigada Magali, Ivete, gente... Um grande beijo para vocês, muito obrigada pela presença e sexta-feira às 8 horas a gente volta firme e forte para trabalhar o nosso propósito. Então eu agradeço de coração e desejo aí um dia abençoado para todos vocês, viu? Muito obrigada.